No primeiro vídeo, nós conversamos sobre a questão da obrigatoriedade decorrente de lei do empregador da empresa realizar a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho aí do seu empregado, do seu trabalhador. No segundo vídeo, nós também conversamos sobre a questão do vínculo empregatício, mas inerente à não realização das contribuições previdenciárias, tanto para o contribuinte individual, que ele perde a qualidade de segurado, se tratando de autônomo, e desde que ele prove para o INSS que ele prestou serviço remunerado e por alguma adversidade ele não conseguiu naquela época realizar as contribuições, ele pode realizar essas contribuições posterior e ter esse período aí integrado no seu tempo de contribuição. Agora, quando se trata de empregado no regime CLT, segurado obrigatório na modalidade empregado, a responsabilidade de realizar as contribuições é da empresa, e mesmo que a empresa não realize essas contribuições por alguma negligência dos órgãos de fiscalização, mesmo assim esse empregado, esse segurado terá direito a ser considerado integrado no seu tempo de contribuição e no seu período base de cálculo, esse período em que ele trabalhou, prestou serviço como empregado e a empresa não realizou as contribuições de forma adequada, caracterizando inclusive crime de apropriação indébita previdenciária. Nesse terceiro vídeo nós vamos tratar de uma outra hipótese, que também se trata do segurado obrigatório, do empregado, quando ele presta serviço remunerado na condição de empregado, regime CLT, mas não tem anotação do seu contrato de trabalho. Como que deve proceder nessas hipóteses? Então nós vamos conversar nesse terceiro vídeo sobre quais são as providências que esse segurado, que esse trabalhador deve tomar quando ele presta serviço, não tem o vínculo ali registrado, não tem um vínculo formalizado e ele precisa desse período trabalhado para fins de concessão de um benefício previdenciário. Conforme nós já comentamos aqui no primeiro e no segundo vídeo, se não me engano, o artigo 30 do Decreto 3.048 de 99, basta o segurado prestar algum serviço remunerado, independente se ele é regime CLT, se ele é contribuinte individual, autônomo, basta prestar algum serviço remunerado que ele já estará automaticamente, independente de qualquer prova documental, é o que diz a lei, ele estará automaticamente filiado à Previdência Social e decorre daí a obrigação de realizar o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, na teoria é isso que está previsto na lei, na teoria e teoricamente na prática, né? Que a Previdência Social, as agências do INSS deveriam respeitar esse dispositivo legal, mas nós sabemos que a coisa não é tão bonita assim. Então, partindo aí do dispositivo legal mencionado, nós poderíamos chegar à conclusão que, mesmo não tendo a anotação do contrato de trabalho na sua carteira, esse trabalhador, bastando a ter provas de que ele prestou serviço para uma determinada empresa, independentemente de reclamação trabalhista, levando essas provas para o INSS de que naquele determinado período ele prestou atividade remunerada, o INSS deveria reconhecer aquele período como tempo de contribuição, cobrar a empresa pela irregularidade de não ter realizado o registro, né, a anotação do contrato de trabalho, e também aplicar as penalidades inerentes ao não recolhimento das contribuições previdenciárias. Isso eu nunca presenciei na prática isso acontecer. O que acontece, na verdade, é que quando esse trabalhador vai fazer o requerimento do benefício de aposentadoria, normalmente é esse benefício que é requerido, é extraído ali um CNIS, é analisado se os períodos que constam nesse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem um histórico ali da vida laboral e de contribuição desse trabalhador. Se está faltando algum vínculo e que esse trabalhador alega que trabalhou, mas não tem prova documental, ou ainda tem prova documental e o INSS não considera, simplesmente se aquele período era essencial para a concessão do benefício, esse benefício vai ser indeferido, porque o INSS não reconhece qualquer período que seja inerente a segurado obrigatório no regime CLT, segurado empregado,
ela não aceita qualquer tipo de vínculo que não esteja formalizado na carteira. E mesmo que esteja formalizado, anotado esse vínculo, se constar alguma falta de recolhimento ou alguma informação que não esteja ali coincidindo com o sistema da Previdência Social, o analista geralmente emite uma exigência e esse segurado que tem que ir atrás de uma documentação complementar para ser considerado aquele vínculo. Então, se mesmo ele tendo esse vínculo trabalhista anotado na sua carteira de trabalho, o INSS já impõe restrições, quando ele não tem essa anotação do contrato de trabalho na sua CTPS, o INSS simplesmente desconsidera. E aí abre a questão, a problemática, que é como esse trabalhador, como esse segurado vai buscar elementos para provar para a Previdência Social ou até mesmo através de uma ação previdenciária que ele trabalhou mediante remuneração para uma determinada empresa e ter aquele período reconhecido ali no seu tempo de contribuição. Então nós vamos começar aqui batendo um papo sobre isso e eu quero começar falando sobre a questão da prescrição da ação trabalhista. Então determina a Constituição Federal que o trabalhador ele tem aí um prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho para ele reclamar os seus direitos trabalhistas. Então, do aspecto processual, após o desligamento, o encerramento desse contrato de trabalho, seja ele formalizado ou não, anotado na carteira de trabalho ou não, esse trabalhador tem aí um prazo de 2 anos para ingressar com a ação trabalhista e requerer os seus direitos aí pertinentes ao contrato de trabalho. Agora, outra circunstância que é importante mencionar é que esses direitos eles retroagem apenas 5 anos. Então, digamos que esse trabalhador ele prestou serviço para uma determinada empresa no período de 2005 até 2015. São 10 anos de vínculos aí a serem reconhecidos. Digamos que ele resolva no próprio ano de 2015, quando ele encerrou a sua prestação de serviço, que não tinha formalização do contrato de trabalho na sua carteira ou através de algum outro documento, ele ingressa com uma reclamação trabalhista pedindo o reconhecimento desse vínculo desse período de 10 anos. Então ele está dentro do prazo de 2 anos, ingressou no mesmo ano em que ele se desligou da empresa com um pedido de reconhecimento de vínculo e provavelmente com as verbas rescisórias também dos seus direitos trabalhistas. E aí, quando o juiz vai proferir a decisão e reconhecendo esse vínculo e decorrendo daí suas verbas rescisórias, os seus direitos vão retroagir apenas 5 anos. Então ele vai receber as suas verbas trabalhistas de 2015 retroagindo até 2010. O que ele trabalhou de 2010 a 2005 já estão prescritos, ele não pode mais requerer nessa ação trabalhista. Agora, para fins previdenciários, para fins de contribuição previdenciária, não depende nem do juiz trabalhista. As contribuições previdenciárias elas são executadas de ofício. Então, reconhecer o vínculo, a própria Justiça do Trabalho, ela tem que executar as contribuições previdenciárias, mas isso não significa, é importante mencionar que não significa que, uma vez reconhecido o vínculo trabalhista e a Previdência Social recebendo as suas contribuições previdenciárias inerentes a esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, não significa que esse vínculo automaticamente vai constar no tempo de contribuição desse trabalhador. Não é automático, não é dessa forma que acontece, infelizmente, o que é uma discrepância violenta. Uma mesma decisão trabalhista, ela serve para fins de arrecadação de tributo de contribuição, mas para fins de concessão de benefício previdenciário, esta mesma decisão não é aceita. Quer dizer, é algo abominável. Então, como que esse trabalhador, como que esse segurado ele deve proceder para ter o reconhecimento desse vínculo trabalhista em ação trabalhista? É muito importante mencionar que esse trabalhador, quando for ingressar com essa ação trabalhista, ele peça aí ou oriente o seu advogado, sugira para o seu advogado incluir no polo passivo dessa reclamação ou o INSS, a Previdência Social, para participar desse processo. Isso porque dessa forma será possível depois reclamar no juízo previdenciário ou até mesmo no próprio órgão administrativo do INSS a inclusão desse período para fins de tempo de contribuição e de concessão de benefício previdenciário. Mas a questão ela se torna mais complexa quando esse trabalhador ele prestou serviço a uma empresa há uns 20 anos atrás. Então ele
não sabe mais o paradeiro dessa empresa, ou até sabe o paradeiro, sabe que essa empresa existe, ou sabe localizar os seus sócios, mas ele trabalhou já muito mais do que 5, 10, 15 anos, há 20 anos atrás ele prestou serviço. Para exemplificar, vamos utilizar aqui o ano de 2000. Digamos que esse trabalhador, nós estamos atualmente em 2015, ele prestou serviço para uma empresa de 2000 a 2005, nesse interregno de tempo. E essa empresa, de repente, ele ainda sabe da existência, ainda sabe onde essa empresa está localizada, mas ele, na época que prestou serviço durante esses 5 anos, ele não teve a anotação do seu contrato de trabalho, ele não teve a formalização do contrato de trabalho. E aí surge a dúvida, porque já se passaram mais de 2 anos para ele ingressar com a ação, se passaram aí praticamente 15 anos, e nessa hipótese, como que ficaria a prova desse período aí para ele requerer a inclusão no tempo de contribuição junto ao INSS? Neste caso, a própria legislação, a própria CLT, no seu artigo 11º, o artigo 11, parágrafo 1º, estabelece que para fins de ação previdenciária, de demanda judicial previdenciária, que tenha por finalidade reconhecer algum direito previdenciário do trabalhador, essa ação é imprescritível, porque ela tem natureza declaratória, ou seja, somente para declarar um direito, o reconhecimento de algum direito trabalhista para fins previdenciários, essa ação ela não prescreve. Então, se passaram aí 10, 15, 20, 30 anos, não tem importância. Se o trabalhador conseguir localizar essa empresa que ele prestou serviço, aqui no exemplo que eu estou dando, é o ano de 2000, mas pode ser até um ano mais longe, digamos assim, um ano mais antigo, mas vamos utilizar o exemplo de 2000. Hoje, em 2015, ele pode ingressar com a reclamação trabalhista, pleitear o reconhecimento do vínculo, a declaração desse reconhecimento de vínculo empregatício, e após o reconhecimento desse vínculo empregatício, ele poderá utilizar como início de prova documental junto ao INSS o requerimento da inclusão desse vínculo no seu tempo de contribuição para fins de concessão de benefício previdenciário. E as outras regras permanecem iguais. O próprio juízo, detectando que houve ali um débito previdenciário, também vai constatar se já houve a prescrição ou não inerente às contribuições previdenciárias. Não ocorrendo a prescrição, o próprio juiz do trabalho determinará ali a execução ex officio das contribuições inerentes à Previdência Social. Então, no próximo vídeo, para finalizar, nós vamos conversar sobre a questão da necessidade de incluir o INSS no polo passivo dessa ação, justamente para diminuir a possibilidade de questionamento do INSS quando a integralização, a inclusão desse vínculo no tempo de contribuição do trabalhador.